Boa noite. Bolsonaro diz que Lula é carta fora do baralho nas eleições de 2022. O presidente se dá nota 7 para primeiro ano à frente do governo e fala em reeleição. Já na avaliação dos brasileiros, segundo a Datafolha, gestão da crise do óleo foi ruim ou péssima. No Nordeste, área mais atingida pelo vazamento, número de insatisfeitos chega a 50%. Após aumento no número de mortes, radares voltam às estradas brasileiras. A utilização havia sido proibida pelo presidente, que criticou o uso arrecadatório dos aparelhos. O presidente assina decreto que extingue mais de 14 mil cargos vagos efetivos. A área da saúde será a mais atingida, com 81% das funções que serão extintas. Às vésperas do Natal, é tempo de programar a ceia. Há quem prefira pagar mais pelos pratos típicos prontos e os que pesquisam os preços para preparar tudo em casa. Você vai ver essas e outras notícias no Jornal da Gazeta, que começa agora. Uma informação importante para quem vai pegar a estrada nesse fim de ano. A Polícia Rodoviária Federal voltou a utilizar radares móveis nas rodovias. O governo tinha proibido esse tipo de fiscalização em agosto desse ano. A medida atende a uma determinação da Justiça depois de o Ministério Público Federal questionar uma portaria assinada pelo presidente Jair Bolsonaro que proibia o uso dos aparelhos. Na ocasião, o presidente argumentou que a proibição era importante para evitar a utilização meramente arrecadatória dos radares e o desvirtuamento do caráter educativo. No entanto, dados da Polícia Rodoviária Federal mostram que, desde que o uso dos aparelhos foi suspenso, os acidentes em rodovias federais cresceram. De 16 de agosto a 31 de outubro, foram 14.629 acidentes, uma alta de mais de 7% em relação ao mesmo período do ano passado. O número de mortos e feridos também aumentou, o que interrompe uma sequência de 4 anos de queda nessa época. Com o início das férias, a Polícia Rodoviária Federal lançou neste fim de semana a Operação Rodovida 2019. A ação do governo federal, integrada com estados e municípios, tem o objetivo de reduzir a violência e os acidentes no trânsito. A Prefeitura de São Paulo suspendeu a partir de hoje, até o dia 13 de janeiro, o rodízio municipal de veículos. Apenas as restrições para a circulação de caminhões continuam obrigatórias no período. Veja agora o que abre e fecha na cidade amanhã, véspera de Natal. As agências bancárias vão funcionar apenas entre 9 e 11 da manhã. O horário dos Correios varia. Informações sobre cada agência estão no site correios.com.br. Poupa Tempo, Procon e os Céus não abrem. O Parque do Ibirapuera abre às 5 da manhã e fecha às 16 horas. Os demais abrem em horário normal, mas fecham 2 horas antes. A maioria dos shoppings da cidade vai funcionar em horário estendido, das 9 da manhã às 23 horas. Mercados também abrem amanhã com horário especial. O da Cantareira, da meia-noite às 15 horas, o da Ipiranga, das 8 às 16, o da Lapa, das 8 às 14 e o de Pinheiros, das 8 às 15. Ficam fechados nos dias 24 e 25 de dezembro as UBSs, os ambulatórios de especialidades e a rede municipal especializada em DSTs AIDS. Funcionam normalmente os ônibus municipais, trens da CPTM e o metrô. A polícia busca imagens de câmeras para tentar identificar e prender 2 homens que mataram uma mulher em uma tentativa de assalto na Vila Gumercindo, zona sul de São Paulo. A engenheira Mirela Martins tinha 26 anos. Uma amiga que estava com ela levou um tiro na mão. Mirela Martins e uma amiga deixavam uma festa quando foram abordadas pelos criminosos que queriam roubar a moto. Segundo a polícia, Mirela se recusou a entregar o veículo e foi morta a tiros. Nas imagens já divulgadas, os criminosos fogem em uma outra moto sem conseguir roubar a da vítima. É possível ver que é o garupa quem está armado. O crime aconteceu na madrugada deste domingo na rua Dom Pero Sardinha, que fica na Vila Gumercindo, na região da Saúde, na zona sul de São Paulo. De janeiro a dezembro deste ano, a Secretaria de Segurança Pública registrou na Grande São Paulo 90 casos de latrocínio, que é a tentativa de roubo que acaba em morte. 3 viaturas da Guarda Civil de Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo, foram incendiadas nessa madrugada. A polícia procura por 2 suspeitos.
O incêndio aconteceu no estacionamento de uma base da corporação que fica no bairro São Paulo, em Santana de Parnaíba. 2 suspeitos chegaram por volta de 1 da manhã, jogaram combustível nos veículos e atearam fogo. Tiros também foram disparados. As viaturas foram completamente destruídas pelas chamas. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região suspendeu a decisão que obrigava a plataforma de entregas Log a reconhecer vínculo empregatício de seus entregadores. O despacho, assinado no dia 6 de dezembro pela juíza Lávia Lacerda Menendez, da 8ª Vara do Trabalho de São Paulo, obrigava a empresa a contratar em regime de CLT todos os condutores cadastrados e que tinham realizado entregas entre outubro e dezembro deste ano. O não cumprimento da decisão acarretaria em multa de R$10 mil por trabalhador irregular. Apenas na capital paulista, a empresa tem 25 mil motoboys cadastrados. Em nota, a Log disse que vê com bons olhos o efeito suspensivo. O Sindicato dos Mensageiros Motociclistas do Estado de São Paulo ainda não se manifestou sobre a nova decisão. A Agência Nacional de Mineração realizou uma nova vistoria em uma barragem de sedimentos que transbordou em Congonhas, na região central de Minas Gerais. A ocorrência foi na última sexta-feira, quando um temporal fez com que os materiais da barragem do Josino vazassem e atingissem a BR-040. Vídeos que circularam na internet deixaram a população em alerta. Segundo a Agência Nacional de Mineração, no entanto, a barragem não se rompeu. O temporal que provocou o transbordamento teve um acumulado de 97 milímetros em 1h30. Cerca de 2 mil moradores tiveram o abastecimento de água interrompido. Não houve vítimas. Uma pesquisa Datafolha mostra que 42% dos brasileiros acham que o governo de Jair Bolsonaro teve desempenho ruim ou péssimo ao lidar com vazamento de óleo que atinge as praias do litoral brasileiro. A pesquisa registrou ainda os seguintes percentuais de avaliação sobre o desempenho do governo federal em relação ao vazamento: ruim péssimo, 42%, regular, 31%, ótimo bom, 23%. Já no Nordeste, região mais afetada pelas manchas de óleo, a avaliação negativa é maior. Para 50% da população, o desempenho foi ruim péssimo. Para 29% foi regular e apenas 16% consideraram o retorno ótimo bom. A pesquisa foi feita com 2.948 pessoas em 176 municípios nos dias 5 e 6 de dezembro. As manchas de óleo apareceram primeiro na Paraíba e se espalharam por todos os estados nordestinos. No Sudeste, apareceu em quantidades menores no Espírito Santo no início de novembro e mais tarde no Rio de Janeiro. Até o momento, 972 pontos foram afetados e mais de 100 animais morreram após contato com o petróleo. Em novembro, a Polícia Federal defendeu que o navio Bubulina, de bandeira grega, era responsável pelo vazamento, o que a empresa Delta Tankers, proprietária da embarcação, sempre negou. Na semana passada, em depoimento no Congresso, Pedro Alberto Binelli, coordenador-geral do Centro Nacional de Monitoramento e Informações Ambientais, órgão ligado ao IBAMA, também rejeitou a hipótese. A afirmação representa um novo obstáculo às tentativas de identificar o responsável pelo vazamento. O presidente Jair Bolsonaro diz que Lula é carta fora do baralho nas eleições de 2022. Ele também voltou a afirmar que pensa em disputar a reeleição. Em entrevista ao programa Poder em Foco do SBT, o presidente fez um balanço sobre o primeiro ano de seu governo. Disse que o que tem de mais positivo são os números da economia. Deu nota 7 para o primeiro ano à frente da Esplanada e acredita que em 2020 pode chegar a nota 8. Diz que evoluiu e se converteu ao estilo econômico de Paulo Guedes. Para o ano que vem, pretende privatizar estatais, principalmente os Correios. Ressaltou também que Banco do Brasil e Caixa Econômica estão fora de cogitação de ir para as mãos da iniciativa privada. Afirmou também que não quer recriar a CPMF, mas não descarta um novo imposto sobre transações financeiras se outra taxa for extinta. O que eu tenho falado para o Paulo Guedes nessa questão dessa reforma aqui? Eu falo para ele o seguinte: não fale em reforma, fale em simplificação tributária, que nós precisamos. Eu fiquei 28 anos dentro do parlamento, não conseguiu se avançar nada nessa questão. Por quê? Querem reformar essa questão nos estados, em municípios, e não dá certo. Então vamos tratar apenas o que for possível
a questão dos tributos federais, que nós podemos avançar. Sobre a disputa presidencial de 2022, para Bolsonaro, o ex-presidente Lula já não é mais cabo eleitoral de ninguém. E que, como está condenado, é carta fora do baralho. Mesmo que ele, vamos supor, que não passe a prisão em segunda instância, ele continue em liberdade, ele já está condenado em segunda instância, não vai poder disputar as eleições. Tá? Mas ele não é cabo eleitoral para mais ninguém. Quando eu andava pelo Brasil, na pré-campanha, eu era recebido em aeroportos por milhares de pessoas. A imprensa não noticiava isso daí. O Lula agora, nas suas andanças, né, poucas andanças pelo Brasil, ele é criticado, ele é vaiado. Então eu acredito que o Lula já é uma carta fora do baralho. O ex-presidente Lula foi condenado nos casos do Triplex e do sítio de Atibaia e enquadrado na lei da ficha limpa, sancionada pelo próprio Lula em 2010. A medida veta a disputa de políticos caçados ou condenados em segunda instância. Bolsonaro também comentou sobre a possível candidatura à reeleição. Durante a campanha passada, ele disse que abriria mão de se reeleger se tivesse a reforma política. Mas como ela não deve sair, o presidente afirmou que está sim no páreo. O que é uma boa reforma política? Diminuir o número de parlamentares. De 500 parlamentares passar para 300, de 81 senadores passar para 50, mais ou menos. Uma boa reforma política. Bem, como isso nós sabemos que não vai acontecer, se eu estiver bem, eu disputo a reeleição, se bem que é um tremendo sacrifício. Pelo amor de Deus, se alguém acha que eu estou soltando fogos e feliz da vida, estou cumprindo missão. Bolsonaro também ressaltou que o governo termina o primeiro ano sem casos de corrupção e que já em janeiro vai trabalhar pelo projeto do voto impresso. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Em política, não há inimigo insignificante. Jair Bolsonaro é a principal prova disso. Até outro dia, o capitão era um asterisco do baixo clero na Câmara. Hoje, ele é um ponto de interrogação no exercício da presidência da República. Na entrevista que concedeu ao jornalista Fernando Rodrigues, Bolsonaro fez jogo de cena ao afirmar que Lula é uma carta fora do baralho que já não é cabo eleitoral para mais ninguém. Em verdade, Bolsonaro sabe que Lula está no jogo e espera que o líder máximo do PT continue fazendo o papel de seu principal cabo eleitoral. Ironicamente, ao converter Bolsonaro em alvo do seu radicalismo, Lula dá demonstrações de que joga o mesmo jogo do seu rival. Bolsonaro e Lula são, no momento, cabos eleitorais um do outro. Interessa a ambos levar o carteado assim até as eleições de 2022, sem o surgimento de nenhum coringa capaz de representar o centro político. O Lula que deixou a cadeia é um sub-Lula. Faz pose de candidato, mas é um ficha suja, tem 2 condenações em segunda instância e 9 ações penais. Como faz desde 2014, ano inaugural da Lava Jato, Lula promete percorrer o Brasil. Promete, mas não vai. Sem dinheiro público, os exércitos do Stedley sumiram. Sem imposto sindical, a CUT perdeu o monopólio das ruas. As plateias companheiras de Lula encolheram. Aquele Bolsonaro eleito por 57 milhões de brasileiros também encolheu. Perdeu no primeiro ano de mandato parte do eleitorado que votou nele para evitar a volta do PT ao poder. O presidente poderia capitalizar avanços na economia, mas espanta parte da plateia, fabricando crises desnecessárias. Nesse pôquer polarizado entre 2 extremos, parece faltar não uma carta, mas um baralho inteiramente novo, capaz de eliminar os vícios e introduzir racionalidade no jogo. Boa noite. Um decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro extinguiu 14.277 cargos efetivos que estão vagos na administração pública federal. Além disso, o decreto também determina que serão extintos outros 13.384 cargos quando vierem a vagar. A medida começa a valer a partir de 26 de fevereiro de 2020. Entre os órgãos que terão vagas extintas estão IBAMA, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal e Fazenda. Também serão extintos cargos em áreas como educação, previdência, trabalho, cultura, meio ambiente, segurança social e saúde, a mais afetada pela medida. Na pasta estão cerca de 81% do total de cargos que serão extintos, a maioria na função de agente de saúde pública. Daqui a pouco, no debate do dia com Denise Campos de Toledo, o tema é segurança pública. Um forte temporal
atingiu São Paulo nesta tarde. Segundo os bombeiros, 2 pessoas são procuradas no subsolo de um prédio em Santana, que teve a garagem inundada pela chuva. O Centro de Gerenciamento de Emergências colocou toda a cidade em estado de atenção para alagamentos. Santo Amaro, Jaçanã e Tremembé tiveram alerta de emergência por causa do transbordamento de córregos. Até às 5 da tarde, os bombeiros tinham recebido 60 chamados para enchentes e 15 para queda de árvores. Na Zona Norte, alagamentos intransitáveis foram registrados perto da rodoviária do Tietê e nas imediações do Parque da Juventude e da Penitenciária Feminina de Santana. Ruas ficaram alagadas e carros submersos. As águas também invadiram as escadarias do metrô Santana. Bom, essa chuvarada foi trazida por uma frente fria que chegou neste domingo ao estado de São Paulo. Amanhã, a tendência é de que o tempo fique um pouco mais aberto. Então, vamos saber agora como será a véspera de Natal com a Fernanda Azevedo. – 24 de dezembro será de tempo instável do meio ao norte do país. A frente fria que passou ontem pela costa de São Paulo avança e mexe com o tempo agora em Minas Gerais. A previsão para chuva volumosa com potencial para alagamentos em toda essa faixa mais central do estado, também no Rio de Janeiro e no Espírito Santo segue o alerta. A véspera de Natal será de sol e tempo aberto em todo o Mato Grosso, parte de São Paulo e nos 3 estados do sul e também aqui no Nordeste da Bahia até o Rio Grande do Norte. Vamos lá para a nossa tabela de capitais? E por causa da chuva não esquenta muito em BH, máxima de 26 graus, situação semelhante no Rio, máxima de 28, em Salvador faz de 24 a 31 graus, em Campo Grande não chove e a máxima sobe para 33 graus. Agora vamos para o mapa de São Paulo. A chuva perde força. De manhã teremos sol entre muitas nuvens em quase todo o estado, mas ao longo do dia a situação muda. Na faixa oeste, a tendência é que a nebulosidade diminua à tarde. Em Marília faz até 27 graus e em Votuporanga até 31. Na faixa leste, que pega todo o litoral e Grande São Paulo, deve chover mais à tarde. Em Santos e em Caraguá faz até 24 graus. E tem boa notícia para o feriado aqui na capital. Amanhã o tempo ainda fica mais fechado, pode até chuviscar e a temperatura varia entre 17 e 25 graus. Na quarta, dia de Natal, o sol volta entre nuvens, para de chover e a máxima vai aos 29. A quinta será de mais calor, com a máxima atingindo 31 graus. E a seguir, os preparativos dos brasileiros para a ceia de Natal. A gente volta já já. Música, amigos reunidos e muita diversão. Vamos nos despedir de 2019 em grande estilo. Você aí de casa é mais do que convidada, é mais do que convidado para curtir essa festa com a gente. Pichote. Exalta Samba. Bateria da Vai Vai. Cara a metade. Babado Novo. Turma do Pagode. Jeremias. Jamil e Uma Noite. Negritude Júnior. Vem esperar o ano novo aqui, onde a alegria tá garantida. Festa 2020, dia 31, 10 da noite. Aqui é o governo federal, trabalhando por você e todo o Brasil. É uma vida mais digna, com a segurança da casa própria. É mais segurança nas estradas e redução de custos logísticos. É facilidade no escoamento da produção. Esse é o Marciano Mendes. Essa ferrovia trouxe bastante emprego aqui, muito desenvolvimento para a cidade de Anápolis. Aqui é infraestrutura. Aqui é Brasil. Não sabe mais o que fazer com as dívidas da sua empresa? Conheça o AJC Group, o maior fundo de Stressed Business do Brasil. Somos especialistas na administração de dívidas empresariais. Compramos a dívida da sua empresa. Saiba mais em ajcgroup.com.br ou ligue para o telefone 0800 591 2870.
AJC. Cooperamos para um futuro sustentável e promissor. O Ministério da Educação está lançando a ID Estudantil. É sua carteirinha de estudante digital totalmente gratuita. Seu benefício de meia entrada em shows, jogos, exposições, teatro e outros eventos culturais está dentro do seu celular. Para emitir a sua, basta baixar o aplicativo. Economia e segurança em benefício da educação. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Como é difícil superar a dor da perda de um filho. O meu morreu num acidente de moto. Resolveu acelerar mais do que devia. Ano passado, 366 motociclistas morreram no trânsito de São Paulo. Um por dia. Motociclista, respeite sempre o limite de velocidade. Ano passado eu morri, mas esse... Hoje não. O movimento pela vida segura no trânsito. Véspera de Natal e o Mulher Está Como? Cheio de atrações muito especiais para você curtir juntinho com a gente. Dá só uma olhada. Padre Juarez fala sobre o significado do Natal. Descubra quem é o nosso Papai Noel. Olivar do Saque convida para uma ceia de Natal portuguesa. E ainda, tem brincadeiras e muita música com Margarete Menezes. Soltando as bombas, bombas da paz. Mulheres, especial de Natal. Nesta terça, 14h. O empresário preso por corrupção nos hospitais da Paraíba acusou o ex-governador Ricardo Coutinho, do PSB, de ser o líder do esquema ilegal. Daniel Gomes, que fechou acordo de delação premiada para responder em liberdade, contou que a empresa dele, na área de saúde, superfaturava contratos e pagava 10% do valor para contribuir em campanhas eleitorais. O atual governador, João Azevedo, sem partido, também teria pedido dinheiro. O empresário Daniel Gomes gravou secretamente as conversas com políticos e declarou que o esquema de corrupção ocorria desde 2010. Tanto Coutinho quanto Azevedo negam a irregularidade. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Pois é, o problema todo dessas gravações do Daniel Gomes, ao longo dos dois governos do Ricardo Coutinho, é que o Ricardo Coutinho é muito explícito na conversa. E a conversa foi gravada e a Polícia Federal e o Ministério Público viram mais de 1000 horas de reuniões sendo conversadas. O Ricardo Coutinho tentou se explicar numa entrevista exclusiva ao UOL e disse que a culpa é do Ministério Público. Eles estão usando um problema aí, falta de lógica e de realismo. A lógica é que o Ministério Público acusa. Quem decide é o juiz. No caso, quem decidiu foi o desembargador Ricardo Vital, do Tribunal de Justiça. Não foi o Ministério Público. Além disso, o Ministério Público apresentou no Fantástico, na noite de ontem, uma série de delações feitas por esse Daniel Gomes, que vocês ouviram aí na nota, e mais uma moça que foi secretária da administração, Livânia Farias, o secretário Ivan Buriti, sobrinho do ex-governador Ivan Buriti, uma moça chamada Maria Laura, um outro chamado Branco. Quer dizer, são 5 depoimentos revestidos de fatos e que puderam ser acompanhados, que produziram provas. Teve o caso até de um funcionário, que essa procuradora Livânia mandou ao Rio receber uma caixa de vime cheia de dinheiro vivo, que foi filmado. O funcionário também está entre os delatores premiados. Ou seja, o nosso ex-governador paraibano, o socialista Ricardo Coutinho, que começou no sindicalismo e terminou no crime, ele foi se justificar e se deu mal. Foi buscar lã e saiu tosquiado. É isso aí. Vai vir mais notícia desse caso aí. Eu volto quarta-feira, dia 25, dia de Natal. Até lá, tenha um felicíssimo Natal. Viu? Direto ao assunto.
em pé. O governo publicou hoje uma portaria que facilita as regras para cidadãos do Haiti pedirem autorização de residência dentro da categoria de acolhida humanitária, situação na qual a legislação permite a permanência no país. Segundo o governo, a ideia é pôr fim a uma fila de 30 mil haitianos que esperam análise dos pedidos de refúgio no Brasil. Com a decisão, haitianos que já estejam no Brasil terão até 31 de dezembro de 2020 para pedir autorização de residência em uma das unidades da Polícia Federal. E às vésperas do Natal, uma tendência que se fortalece são as ceias prontas, encomendadas. O cliente paga mais caro, mas ganha tempo e comodidade. Já para os que não abrem mão de preparar os pratos, os ingredientes da ceia estão com os preços um pouquinho mais salgados. Quem diria que um dos vilões do bolso também fosse um dos preferidos na ceia? O lombo de porco está em média 24% mais caro, mas a Fernanda encheu o carrinho. Na verdade eu pesquisei bastante e aí eu vi que aqui no Mercadão é que estava mais em conta, porque a família é muito grande, aí não dá. A Cristina tá achando meio caro e enquanto pesquisa, vai olhando os temperos. Estou ainda pensando, talvez, fazer algo diferente. Temperos que vão fazer diferença com certeza. E pode ser qualquer carne que fica saborosa. Pode até ser legumes. Outro que ajudou a puxar o valor da cesta foi o espaguete, que subiu mais de 13%, segundo a Fundação Instituto de Pesquisa Econômica, a FIP. A cesta de Natal este ano está custando, em média, segundo a FIP, R$ 271,36, um aumento em relação ao Natal passado de 3,19%. A boa notícia, se é que dá para chamar assim, é que é praticamente o mesmo aumento da inflação neste período, ou seja, na prática, no bolso do consumidor, não foi um aumento tão grande assim. Teve item que ficou mais barato. As uvas caíram 10%, azeite de oliva 11%, até o espumante baixou quase 7%. Quem procura praticidade pode optar pelas ceias prontas. Nesta rotisserie tem combinação completa com entradas, carnes variadas e até sobremesas. Serve 8 pessoas e custa entre R$ 800 e R$ 900. Facilitar um pouco a vida. Então nós estamos vendo que a cada ano o número de ceias aumenta. Nós estamos já com ela fechada 240 ceias. Na casa da Ramira vai ser assim, a ceia pronta já é uma tradição. Nós vamos pegar do pernil a tudo, a sobremesa, uma garantia pra gente, né? Sobretudo pela qualidade. As horas a menos no fogão aliviam, mas tem coisa que não dá para escapar, lavar a louça. É a terapia, ter a pia. Boa. Bom, e falando em preço, a estimativa de inflação para este ano subiu pela 7ª vez seguida. A informação está no Boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central. A projeção avançou de 3,86% para 3,98%. Ainda assim, abaixo da meta central do governo, que é de 4,25%. Para 2020, a estimativa se mantém inalterada há 8 semanas, em 3,60%. Com relação à economia, a projeção para a expansão do PIB este ano subiu de 1,12% para 1,16%. E para 2020, novo avanço, de 2,25% para 2,28%. No mercado financeiro, o dólar comercial fechou o dia cotado a R$ 4,08 na venda, queda de 0,29%. O Ibovespa da Bolsa de Valores B3 fechou o pregão em alta de 0,36% aos 115.530 pontos. E agora os destaques pelo mundo. A Justiça da Arábia Saudita condenou 5 pessoas à morte pelo assassinato do jornalista Jamal Khashoggi, ocorrido em outubro do ano passado. O jornalista era crítico do regime saudita e foi visto com vida pela última vez dentro da embaixada do país em Istambul, na Turquia. Segundo gravações obtidas por investigadores, ele foi atacado, morto e teve o corpo esquartejado antes de ser removido do local. Até hoje, seus restos mortais não foram encontrados. Apesar de negar envolvimento, o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman é apontado como o mandante do crime por uma série de organizações e governos internacionais.
Segundo a Procuradoria Saudita, outras 3 pessoas foram presas, condenadas cada uma a 24 anos de prisão. Recém-empossado, o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, declarou que o país está em virtual default, ou seja, prestes a dar um calote de sua dívida. A situação econômica é comparável à crise de 2001, uma das mais graves que o país vizinho já enfrentou. O presidente argentino Alberto Fernandes afirmou que o país não pode pagar os vencimentos de sua dívida, calculada em 300 bilhões de dólares. Na semana passada, o governo da Argentina decidiu adiar de modo unilateral, até agosto, o pagamento de quase 9 bilhões de dólares em dívidas, o que promoveu o rebaixamento da nota da Argentina pelas agências de classificação de risco. Neste fim de semana, o Congresso aprovou uma lei de emergência econômica que já entrou em vigor hoje e prevê, entre outros temas, o aumento de impostos para as classes alta e média e benefícios sociais para os setores carentes. Fernandes manteve a limitação da compra de moeda a $200 por mês por pessoa. O país registra uma queda de 3,1% no PIB em 2019 e uma inflação anual de 55%. Fim de semana violento deixa 36 mortos em confrontos em presídios de Honduras. 18 integrantes de gangues morreram em um confronto entre detentos no presídio de El Porvenir. A briga de ontem à tarde também deixou 10 feridos. Na sexta-feira, outros 18 presos morreram e 16 ficaram feridos em um tiroteio na penitenciária do Porto de Tela. Os massacres aconteceram pouco depois de o presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, declarar emergência em 27 instituições penais que abrigam mais de 21 mil detentos, com o objetivo de passar o controle dos presídios para a Fusina, Força de Segurança liderada por militares e policiais, criada em 2014 para enfrentar a criminalidade dos traficantes de drogas e membros de gangues no país. Futebol. O Santos anunciou oficialmente hoje a contratação do técnico português Jesualdo Ferreira, de 73 anos. Ele assinou o contrato até o fim de 2020. Jesualdo atua como treinador desde 1981. No período, passou pelos principais times de Portugal, como o Sporting, o Benfica e o Porto, com o qual conquistou o tricampeonato nacional. O último trabalho de Jesualdo foi no Al-Sadd, do Catar, clube que deixou no primeiro semestre. Flamengo e Liverpool protagonizaram um jogão em Doha, capital do Catar. No tempo normal, houve empate. Na prorrogação, o time inglês foi mais competente e ficou com o título do Mundial de Clubes. Com menos de 1 minuto de jogo, o Liverpool deu o primeiro susto no torcedor do Flamengo. Firmino ficou na cara do Diego Alves, mas chutou por cima. Na sequência, Salah recebeu nas costas do Felipe Luiz. Ganhou a dividida e rolou para Keita desperdiçar outra boa chance para os Reds. De longe, Alexander-Arnold soltou a bomba e a bola passou muito perto do gol. Pressão total do Liverpool no início da partida. Só aos 25 minutos o Flamengo assustou na arrancada do Bruno Henrique. Joey Gomes travou o chute no momento exato. Logo no começo do segundo tempo, Firmino fez tudo certo. Uma jogadaça, mas a bola tocou na trave e saiu pela linha de fundo. Que chance! Salah também teve outra oportunidade depois do cruzamento de Arnold, chute para fora. A partir daí, o Flamengo melhorou no jogo. Gabigol recebeu de Everton Ribeiro, bateu cruzado e Alisson fez uma grande defesa. No finalzinho, Henderson obrigou o Diego Alves a fazer uma defesaça nesse tapa cheio de veneno de fora da área. Nos acréscimos, Mané saiu na cara do gol e na dividida com o Rafinha, o árbitro deu pênalti para o Liverpool. Depois de alguns minutos consultando o VAR, ele anulou a marcação. Veio então a prorrogação e o Flamengo teve essa chance com o Gabigol, que subiu de cabeça, mas deixou a bola de presente para o Liverpool. Henderson pegou a sobra e teve tempo de armar 2 jogadas. Na segunda, ele achou um lindo passe para o Mané, que só esperou a chegada do Firmino do outro lado da área. O atacante brasileiro teve calma para tirar a marcação e fazer o gol que definiu o resultado do jogo. O Flamengo ainda desperdiçou uma chance claríssima com o garoto Lincoln, que mandou por cima do gol. E ficou nisso, 1-0 e primeiro título mundial da história do Liverpool.
E agora vamos ao comentário de esporte com Celso Cardoso. Liverpool é o campeão mundial. Ponto. É o que vai ficar na história. Assim como ficou a conquista flamenguista em 1981 na Copa Intercontinental, sobre o mesmo Liverpool, contado em prosa e verso por orgulhosos torcedores saudosos de Zico, Adílio, Andrade, Júnior e companhia. Entretanto, não há como não reverenciar a performance flamenguista neste ano, apesar da derrota. Há muito não se via um time brasileiro tão altivo num duelo contra um europeu. Neste caso, contra aquele que é apontado o melhor time do mundo de fato, que não deixaria de ser mesmo se perdesse. A atuação do Flamengo é capaz de resgatar a autoestima perdida não só por brasileiros, mas sul-americanos de maneira geral. Tamanha desigualdade normalmente observada nos duelos entre representantes dos dois continentes quando a bola rola. Esse Flamengo não ganhou, mas será lembrado pela postura. E ficaram lições para os rivais que ficaram assistindo no conforto do sofá e torcendo contra. É possível sim encarar, lutar e partir para o jogo, como sempre aconteceu na história do futebol brasileiro. Coragem que foi se esvaindo com os anos, mas que marcou vitórias do Santos nos anos 60, do Flamengo e Grêmio nos 80 e São Paulo de Tele Santana, talvez o maior símbolo, nos anos 90. Ok, hoje falta qualidade de maneira geral no Brasil. Se comparamos com o passado, claro. O que não falta ao Flamengo, de fato, uma exceção. E falta também coragem, ou melhor, faltava. Jesus deixou o seu legado. Boa noite. E a seguir, no debate do dia com Denise Campos de Toledo, vamos falar sobre segurança pública. No nosso intervalo também tem informação. Até já. Mesa Redonda Especial Melhores Momentos 2019. Vamos relembrar o que marcou o nosso ano. Nós temos paredões marcantes, matérias especiais e convidados que fizeram muito barulho. Mesa Redonda, próximo domingo, 9 da noite. E no ano que vem tem muito mais Mesa Redonda para vocês. E com a chegada das chuvas de verão, a Prefeitura traz informações sobre o tempo. Tempo de intensificação da limpeza e podas de árvores. Tempo de mais piscinões. Tempo de reforços na Defesa Civil. Tempo de monitoramento 24 horas. Tempo de colaboração da população. Operação Chuvas de Verão. Tempo de atenção. Prefeitura de São Paulo. É hora de sonhar e aproveitar o momento. Um novo tempo chegou, de alegria e de bom humor. Tempo de união e de abrir o coração. Pra você que a gente faz. Na Gazeta a gente quer felicidade e paz. Pra você um ano novo demais. Na Gazeta a gente quer felicidade e paz. Pra você é que a gente faz. Na Gazeta a gente quer mais felicidade e paz. Pra você um ano demais. Na Gazeta a gente quer mais felicidade e paz. Pra você um ano demais. Na Gazeta a gente quer mais felicidade e paz. As definições de profissões promissoras foram atualizadas com sucesso. O mundo está em constante transformação. E você? Comunicação é o futuro. Comunicação é na Caspia. Não sabe mais o que fazer com as dívidas da sua empresa? Conheça o AJC Group, o maior fundo de Stressed Business do Brasil. Somos especialistas na administração de dívidas empresariais. Compramos a dívida da sua empresa.
Saiba mais em ajcgroup.com.br ou ligue para o telefone 0800 591 2870. AJC. Cooperamos para um futuro sustentável e promissor. É véspera de Natal no Você Bonita. E para celebrar esse dia mágico, cheio de luz, a gente preparou muita coisa boa para você. Tem dicas de cabelo e maquiagem para a hora da virada. E 2 celebridades vão encarar um grande desafio: fazer um prato natalino saudável e, claro, delicioso. O que vai acontecer? Quem vai ganhar? Tudo isso você confere no especial de Natal do Você Bonita, desta terça, meio-dia. Eu, claro, tô te esperando. O Ministério da Educação divulgou hoje o cronograma do ProUni, Programa Universidade para Todos, para o primeiro semestre de 2020. O programa oferece bolsas de estudo parciais ou integrais em instituições de ensino superior particulares de todo o Brasil. Os estudantes poderão se inscrever entre os dias 28 e 31 de janeiro. Para concorrer a uma bolsa, o candidato deve ter participado do Enem 2019, tendo alcançado uma média igual ou superior a 450 pontos e sem zerar a prova de redação. O ProUni é voltado para estudantes de baixa renda que não têm ensino superior. E agora vamos ao debate do dia com Denise Campos, de Toledo. E vamos falar agora sobre segurança. Eu converso com a Coronel Eliane Nicolucci, policial militar, especialista em segurança pública, e também o delegado Olim, que é deputado estadual pelo Progressistas. Boa noite. Boa noite. E vamos falar de segurança aqui com 2 especialistas. Nós temos o pacote anticrime ainda em tramitação no Congresso, nós temos o pacote também das armas, já houve grandes alterações nos 2 casos. Eu queria começar pela Coronel. Qual a sua avaliação em relação a essa situação, se pensando na melhoria da segurança, na melhoria da atuação da polícia em geral, dos procuradores? O que houve de mudança pode trazer resultados positivos? Bom, o pacote anticrime ele tem bons e maus aspectos, na minha opinião, né, na minha análise técnica. Na questão que flexibiliza demais a questão do porte de arma, eu não vejo com bons olhos. Eu sou favorável à questão da posse, a pessoa ter o direito a ter a posse no seu domicílio, no seu trabalho, no seu ambiente, mas não portar arma nas ruas, porque eu entendo que passa a ser um problema grave para a segurança pública no atual contexto em que a gente vive, num contexto em que a gente perdeu a prisão em segunda instância, num contexto que a gente tem um altíssimo nível de impunidade, onde a desigualdade social é muito elevada, então é um aspecto muito complicado. Em outros aspectos, na questão de flexibilização, de empoderamento das forças de segurança, com certeza são medidas muito positivas. Obrigada. Queria cumprimentar você, Denise, cumprimentar a nossa coronel aqui, agora secretária de Segurança de Jacareí, então grande coronel da Polícia Militar. Olha, eu já vim aqui umas vezes falando sobre o porte de arma. Aquela vez que nós viemos, ele tinha mandado o projeto para lá, nada foi para frente. Tudo que o presidente mandou chegou lá na Câmara, a Câmara acabou não levou a nada, quer dizer, era o porte que podia tirar advogado, qualquer um podia, aquelas profissões podiam andar armado, ele mudou completamente, jornalistas, quer dizer, não levou a nada, as pessoas compraram armas e ficaram com as armas guardadas, porque na verdade não conseguiram fazer. Quanto ao projeto do Moro, que todo mundo fala, do ministro Moro, que prisão de segunda instância, eu acho que ainda tem uma discussão muito grande, vai sair, não vai sair. Isso é uma confusão que cada vez mais é bom para advogado. Quem cada vez ganha mais dinheiro é advogado. Então eu fico assim, eu não falo nada enquanto eu não ver. É que nem São Tomé, tem que ver na hora que sair, porque muito dos projetos do nosso ministro Moro foi tirado, mudaram muito, fizeram uma mudança no projeto dele, e esse projeto de andar armado, eu sou a favor que a pessoa do bem ande armado. Mas pelo que eu estou vendo, não vai levar a nada, nunca se consegue chegar, ele tem que mudar o Estatuto do Armamento. Se ele não mudar o Estatuto do Armamento, ele não vai conseguir aprovar esse projeto. Como a Coronel falou, ela é contra e ela está com razão, porque as pessoas, elas faziam patrulhamento ostensivo, as pessoas armadas não são todas que podem portar uma arma. Mas eu vejo que é tão difícil para comprar uma arma, exige-se tanto, então eu sou a favor do porte de arma, como eu disse, para aquelas pessoas de direito que façam todos os cursos, que vão comprar sua arma e vão passar em
tudo que for, para você comprar uma arma, você passa no... É tão complicado, é tantas coisas que exigem, então eu seria a favor, mas pelo que eu estou vendo, não vai andar para frente, cada vez anda mais para trás. Esse ano ele não pode colocar mais, só o ano que vem, se voltar aí esse do porte de arma. O que a Coronel colocou em relação à situação que a gente vive no país é um momento complicado mesmo, inclusive de humor das pessoas, de extremismo exagerado. Colocar uma arma no meio dessa conversa não seria mais difícil? Mas acho que a segurança melhorou, né, Coronel? Não, a segurança está boa. Os índices baixaram muito. O problema é a polarização que eu vejo. Essa polarização, as pessoas entenderem... Briga na rua, A pessoa tem que saber que uma arma ela fica mais valente. Nós, policiais, eu jamais puxo uma arma de qualquer... Eu que sou policial, para eu puxar uma arma para uma pessoa, mesmo numa abordagem, é na hora certa. Então eu jamais vou discutir, vou puxar uma arma. Porque aquela pessoa que está acostumada a andar armado, sempre, ela não puxa a arma toda hora. Isso, eu acho que os testes que são feitos psicológicos, que tudo que é exigido, eu acho que a pessoa para ter um porte hoje, que não dá um porte para ninguém. Hoje eu perguntei antes de vir para cá. Eu tenho uma pessoa que falou, não sai porte nenhum na Polícia Federal. Então, quer dizer, ninguém está conseguindo porte, então ninguém pode andar armado. Você andar com a arma para você levar para clube de tiro, é a única jeito que você tem uma guia de tráfico, mas isso não dá o direito de você andar armado. E tem gente usando isso. Mas mesmo em relação a essa questão de cursos, houve uma restrição maior em relação à proposta inicial. Também tem exigências maiores em relação a isso. Olha, para mim, eu não entendo o porquê de tanta discussão quanto a necessidade de as pessoas terem arma. Eu acho que deveria se cuidar mais de segurança. Por exemplo, o pacote anticrime, eu acho que ele é mais importante em vários aspectos para se garantir a segurança que a gente espera. A Coronel primeiro, depois o delegado, por favor. Bom, Denise, eu penso, quando você fala da flexibilização do porte de arma, no sentido de promover um direito natural de autodefesa, dizer que uma pessoa pode ter até 6 armas de fogo ou colecionador até 16 armas, eu acho que viola um pouco essa ideia de ter a arma para autodefesa. Eu vejo um aspecto muito complicado por causa do caldo social hoje que o Brasil vive. Nós somos um país latino. Mais de 60% das ocorrências da polícia normalmente é relacionada a conflitos sociais. São coisas que em outros países não existe. Por exemplo, quando fala-se que tipo de problema que a polícia enfrenta. Normalmente em outros países é terrorismo, é coisas mais graves. Aqui é perturbação do sossego. As pessoas brigam, se matam porque não conseguem dormir à noite, porque as pessoas não se respeitam. Então eu vejo que nós temos que avançar muito na questão de educação, cultura, valores e principalmente a questão da redução da impunidade. A certeza da impunidade hoje é um grande inimigo dessas inovações, dessas medidas. O pacote envolve um pouco isso. A Coronel falou certo. Eles devem hoje, a Polícia Militar tem uns 60% a 70% de inteligência que ela sai a viatura. Agora, o pacote do porte de arma, isso é coisa de campanha do presidente da República. Então, ele tem esse compromisso, por isso que ele fica direto falando, é um compromisso que ele tem. E o anticrime também é um compromisso que ele tem de colocar, ele deixou de ser juiz, foi ser ministro, quer dizer, ele colocou um pacote o quê? Para ajudar a segurança pública, para ajudar todos. Nós que trabalhamos na rua, quer dizer, hoje eu não trabalho mais na rua, né, quando nós estamos aposentados, nós temos sangue de polícia. Então, os policiais que estão na rua, correndo o risco. Eu volto a repetir, eu sou a favor da pessoa andar armada, mas na atual conjuntura, na impunidade, como a própria Coronel falou, você hoje soltou vários que estavam presos. Uma coisa é você soltar isso, agora quero ver você soltar um bandido, um ladrão que saiu também para você pegá-lo de novo. Você não consegue, quer dizer, enxugar gelo. Tem problema, inclusive, porque não tenha às vezes dúvida. Não consegue, soltar, retém naquele do mesmo jeito que você solta solta, o colarinho branco, você solta o bandido. Quer dizer, todos são bandidos, só que você solta aquele que assalta, aquele que vai armado. Está na rua também. E aí não é nem apenas a questão da segunda instância, tem uma flexibilização muito grande quando a pessoa vai presa, né? Não tenha dúvida, e agora ele já sabe que nem quando eu soube porque tinha uma pessoa de pensão alimentícia estava presa no cadeião, e o dia que saiu, que o Lula saiu, todos berraram na cadeia, porque muitos que estavam lá iam entrar nessa segunda instância, que iriam para a rua, só pegou o advogado e pedir, é obrigado a soltar. E pode ter certeza que muitos foram para a rua. É um problema para nós, policiais. E Denise, colocando uma situação hipotética, você imagina, por exemplo, aquelas manifestações de 2013,
o black bloc na rua, todo mundo com porte de arma. Em princípio, podem ter sido, inclusive, pessoas que tinham condição psicológica de formação, Com talvez certeza. fazer um curso e ter acesso à arma. Exato. E aí eu venho numa importante questão, a diferenciação entre posse e porte, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que falar. Eu sou favorável à liberação da posse, Dentro a pessoa ter na sua casa, no seu comércio, o direito de se defender. A partir do momento que uma pessoa armada põe o pé na rua, ela passa a ser um problema de segurança pública. Agora tem que ter uma segurança muito grande em relação à concessão, inclusive nesses casos, por causa das vítimas, aí colocando a situação das mulheres em casa. Aí é um outro problema realmente, também, que tem a arma em casa e o problema é em casa. E você vê que não abaixa, não né? abaixa, não uma abaixa. criminalidade que tem criminalidade crescido. Da mulher, quer dizer, aí você tem que pensar muito. E o cara armado, Ele aí ele vê na cabeça aquilo arma. Que ele acha que ele já pega e atira. A arma facilita, né? Ela é um instrumento que acaba facilitando demais um crime mais grave. Agora eu quero saber de outro ponto que gerou muita discussão ultimamente, excludente de licitude. Né? Os dois que já estiveram nas ruas, a Coronel, e a gente tem tantos casos, tivemos em Paraisópolis, estamos vendo no Rio de Janeiro, tem violência também contra os policiais, que é sempre uma argumentação mas que tem. Eu falo o seguinte, mas o porquê disso? O policial militar chega numa ocorrência, vou falar como policial militar, nem como policial civil, porque a polícia civil é mais investigação. Mesmo a gente fazer às vezes uma intimação numa comunidade, né, que não é favela, que se fala comunidade hoje, você às vezes é recebido com pedras. Agora imagina a polícia militar que chega. Esses espancadores, só quem sofre é que mora próximo. Aquele pessoal do Morumbi que mora naqueles prédios, eles não aguentam, porque o barulho fica a noite inteira, porque pega todo mundo, não é só as pessoas que moram, aquelas pessoas que trabalham, que moram na favela, as pessoas em volta. Então eu sou muito assim, a polícia militar chega, joga-se pedra, isso quando se dá tiro. Quer dizer, se eles perseguiram, eles foram atrás, entraram dentro daqueles 5 mil pessoas, mesmo que não devia nem ter aquele pancadão com 5 mil pessoas. Alguém tinha que estar lá para olhar o que está acontecendo. Quer dizer, as pessoas saem agora dos bairros para ir lá. Segurança, Quer dizer, aí é prefeitura, é tudo, não é só a polícia militar. Então ela passa por uma situação. Depois sobra para quem? Para o mais fraco. Quer dizer, meia dúzia de policiais que foram lá, foram recebidos com pedras, com garrafas, só eu sei o que eles devem ter sido recebidos com muito mais coisas. Aí aparecem umas filmagens que eu não sei se essas filmagens são de agora, pode ser que umas sim, outras não. Mas até acabaram reconhecendo Então reconheceram, então tudo bem, eu acho o seguinte, o que passou de excesso, então tudo bem, nós vamos ver, mas agora só o policial sabe o que ele passa no dia a dia, principalmente a polícia militar que para atender a ocorrência. Ele sabe que ele sofre, às vezes ele sofre com a pessoa que ele foi atender e às vezes ele sofre com pedras, com xingamentos, porque ninguém respeita mais a autoridade. Então, mas tem casos em que há erro policial e o excludente de ilicitude não tornaria mais fácil esse Eu não tipo de acredito, ação, porque o policial já tem isso hoje, ele sabe que ele responde pelo excesso que ele fizer. Como esses vão responder, porque a corregedoria é muito dura, nós temos a imprensa que é outra corregedoria, temos o Ministério Público. Quer dizer, são várias corregedorias em cima da polícia. É duro ser policial hoje. Na verdade, a polícia ela é acompanhada por várias instituições, vários órgãos. Tem uma corregedoria que é bastante dura, rígida, né? Bastante rígida. E assim, em relação às excludentes de licitude, o que tem hoje, ele já acoberta, de certa forma, os casos em que existe uma justificativa para aquela ação que normalmente seria um crime, que é o caso de legítima defesa, estrito de cumprimento do dever legal e estado de necessidade. Então, são casos que já cobre. Agora, todo caso em que ocorre morte ou que ocorre uma situação mais grave, ela deve sim ser apurada, até em benefício do próprio policial, para que não reste dúvidas de que a ação dele foi legítima ou não. Então, a apuração, ela tem que ser indispensável nesses casos em que há perda de vida e tudo mais. O que eu colocava do excludente é a mesma situação da arma, que você cria uma situação de facilidade que pode acabar estimulando. Mas eu acho que ele está fazendo mais essa lei que ele está tanto exigindo, mais por causa do exército, quando ele quer pôr o exército na rua para ajudar. Porque teve no pacote do ministro, já teve uma outra proposta apresentada que também não deu certo, aí o governo vem com essa insistência do excludente de licitude, ao mesmo tempo que tem essa questão das invasões. Mas acho que a nossa já hoje, o que nós temos hoje, já é o que está aí. E outra, tanta gente que a gente acaba fiscalizando e acaba a corregedoria é poderosa. A corregedoria você responde, não tem como sair fora. E além do que você tem a justiça, quer dizer, o policial hoje sabe que se ele passar do excesso,
ele vai ser punido. Não tem essa mais que não vai ser punido. Acabou isso aí, não existe mais. O que preocupa, na minha visão, eu não vejo o excludente de ilicitude hoje como um grande problema pela forma como ele já está. É isso aí. O que eu vejo o problema hoje é a perda da prisão em segunda instância, essa lei de abuso de autoridade que subjetiva demais a decisão da autoridade judicial. O juiz, inclusive. Claro, agora vai gera uma pensar insegurança, sim. Então, se o agente antes, o policial, o agente da segurança, Também. ele atuaria, né? Ele teria uma coragem, hoje ele vai pensar duas vezes e vai recuar. E eu não vejo isso como uma boa causa, porque eu creio que para atuação de segurança pública você tem que ter muita segurança jurídica. O policial ele tem que ter a certeza do que ele fizer, tá certo ou tá errado. E essa insegurança vai prejudicar muito a questão da segurança. E a lei do Quem pode abuso prender é e muito... quem não pode, E né? a lei do abuso ela é bem pesada. Do mesmo jeito que ela pega o policial, ela pega o juiz, ela pega o promotor. Agora todos correm o risco até de perder o emprego. Quer dizer, a lei de abuso de autoridade, do jeito que ela foi feita, realmente o pessoal vai pensar mente da coercitiva, pedir mandato de coercitivo, ou então mandato até de prisão, ou então até de residência para você fazer mandato de busca e apreensão. O juiz vai pensar muito mais, o delegado para pedir também, para depois ir lá pegar um bom advogado e acabar Agora, a preocupação respondendo um processo maior do Congresso, da sociedade com relação a determinadas medidas como esses pacotes, não tem relação com um certo posicionamento de governo, por exemplo, em falar em AI-5 novamente, questão de permitir o uso de uma força maior no caso de invasões. Não é um discurso, como aconteceu, por exemplo, em relação ao meio ambiente, que deixa todo mundo em pé, assim, na defensiva? É que o discurso que eu vejo pela Assembleia Legislativa, lá nós temos a esquerda, que é o PT, e o PSL, que é a direita. Essa direita do PSL, ela é muito mais direita do que o PT de esquerda. Então, isso que ele fala, o presidente da República, fala do AI-5, às vezes eles falam até de um jeito de falar, mas eles realmente são muito direita. São muito direita. Eu acho que isso aí foi um jeito de falar, nunca mais cabe ao Brasil o AI-5, não existe fechar Congresso, fechar judiciário, mas estão falando e continuam falando até nas brincadeiras, é uma brincadeira de mau gosto, que o governo pagou por isso, pode ter certeza. Eu dou risada porque esse é o estilo Jair Bolsonaro. Nosso presidente é assim, ele é autêntico, ele fala o que pensa, ele cria problema para ele mesmo nos projetos. É autêntico, foi boa. Mas assim, ele é autêntico ao extremo, ele não tem essa coisa muito do politicamente correto. E aí o que acontece? Eu gosto disso, que o politicamente correto ninguém aguenta mais. Para isso a gente tem o Congresso, para isso tem o Senado, para isso tem outras instâncias mediadoras, exatamente para que a decisão não seja tão, às vezes, passional. E isso é bom, isso que é o benefício mas leva da democracia. A resistência a determinados projetos exatamente por causa dessa posição. Posição para não dele dar já margem, chega lá, né? Aí o pessoal já espera ele com faca, só não vai estar armado porque não tem porte, senão estariam armados esperando todos os projetos Agora, Denise, dele. de qualquer forma, são temas que eles precisam ser muito bem estudados. Eu acho que são temas que envolvem um alto grau de risco, inclusive para a própria polícia, se a gente for pensar. Então, eu creio que um dia nós teremos, talvez no Brasil, essa questão do porte de arma liberado, mas antes disso a gente tem muita lição de casa para fazer. Mas já tivemos, né? Eu, com 21 anos, já comprei uma arma. Então, já tivemos. Bom, temos que encerrar por aqui. Eu conversei com a coronel Eliane Nicolucci, que é policial militar, especialista em segurança pública e secretária de segurança. Isso, Jacareí. E aqui o delegado Olim, que é deputado estadual pelo Progressistas. Muito obrigada aos dois. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite. E uma última notícia, os bombeiros confirmaram a morte de uma pessoa numa garagem que ficou embaixo d'água na rua Ezequiel Freire, em Santana, na zona norte de São Paulo. Trata-se de um homem de 62 anos, que era motorista de aplicativo. Uma segunda pessoa continua desaparecida. 6 equipes da corporação, inclusive com um bombeiro mergulhador, atuam no resgate. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências, a Zona Norte foi a região mais castigada pelas chuvas de hoje. E o Jornal da Gazeta termina aqui. E essas foram nossas principais notícias. Se inscreva em nosso canal no YouTube. Além de rever nosso conteúdo, você ainda recebe um alerta momentos antes do jornal começar. youtube.com/Jornal da Gazeta. A gente volta a se encontrar amanhã às 7 da noite. Uma boa noite para você. Até lá.